muito boa tarde, muito obrigado. Quero saudar aqui os meus companheiros de painel, aqui neste mosaico que está aqui à frente dos meus olhos. Também quero saudar todos os colegas, que são 601, que estão 602 agora, que estão, enfim, nos outros mosaicos, nas outras páginas do mosaico, que eu não verei, não posso fazer aquela operação tão engraçada de ver quem é que está ali, não poderei fazer isso agora, farei depois quando estiverem os dois outros palestrantes a falar. Esta discussão é fundamental e eu vou tentar ser breve. Tenho aqui um par de páginas para ler, mas vou tentar fazê-lo de forma pausada. Gostava de iniciar esta fala com uma palavra que pudesse situar-se entre a consciência da realidade e a disponibilidade para construir educação, aqui em aperfeiçoamento, a lei em desconstrução, mais adiante provavelmente em ruptura. Ocorreu uma palavra esperança, por ser uma das que não enjeitam nenhuma herança, nem vestem nenhuma obstinação. A esperança mobiliza, persegue objetivos, às vezes concretos, outras vezes difusos, porventura utópicos. A esperança interessa-se pela viabilização dos sonhos, de que são exemplo mítico os casos de Ícaro antes de cair, de Sísifo no sopé da montanha, de Penélope quando estava à espera de Ulisses. Convenhamos, porém, que a esperança é o número de trapézio mais arriscado neste círculo lusitano, em que artista é outra maneira de dizer aldrabão e cultura não vale mais do que 0,4% do orçamento da companhia. Mas, bem vistas as coisas, já estamos a ser guiados pela esperança quando aceitamos participar num debate, quando promovemos um debate que identifica, na cultura e nas artes, a forja e as ferramentas pedagógicas, isto é, lugares de educar para o mundo coletivo, instrumentos distintos daqueles mais intensamente promovidos, que reduzem o conhecimento quase todo ao papel de servidor do mercado. No discurso oficial de Washington a Bruxelas, em que Lisboa é Câmara de Eco, o mercado é encarado não como um produto da história, que é, mas como entidade superior, à qual inevitavelmente se submete toda a atividade humana. Tanto assim que não faltam as tentativas de usar a escola para o cumprimento das tarefas de criação de líderes e de conformados, usando mecanismos que vão do acolhimento dos oportunistas prémios Ilídio Pinho, do empreendedorismo juvenil, à ressuscitação do patético quadro de mérito. Falaremos de arte e de cultura e da má fama não nos livraremos. Pior, sugerindo que as artes e a cultura são ferramentas pedagógicas, o mais certo é haver quem veja em tal propósito uma manobra do chamado marxismo cultural que a extrema-direita combate com o mesmo empenho e no mesmo plano com que combate os direitos humanos um pouco por todo o mundo. Cultura e arte são existências antigas, protagonistas de todos os espaços da aventura humana, das civilizações primitivas aos inquietados dias de hoje, das paredes gravadas há milhares de anos em Foscoa à obra que terá nascido hoje mesmo, de mãos criativas, do canto popular de trabalho à devoção à Sinfonia Outubro de Shostakovich. Sejam ferramentas pedagógicas ou não, a cultura e a arte trilharão um caminho que não é o outro, senão o da história ela mesma. Não há humanidade sem cultura e arte, sejam quais forem as circunstâncias da vida dos povos e dos seus criadores. Não foi por haver repressão fascista em 48 anos da nossa história portuguesa que o povo deixou de celebrar entrudos excomungados e Lopes Graça se limitou na escrita das heroicas. A cultura e a arte existem no momento mesmo em que os humanos refletem esteticamente no lugar em que estão postos. Entenderemos a cultura como aquilo que não nos é dado simplesmente pela natureza. Cultura é trabalho, construção da ação humana, tanto no campo material quanto no domínio do pensamento, ou seja, a cultura é o conjunto de valores materiais ou espirituais, de saberes, de crenças e hábitos que a humanidade cria através das suas práticas socio-históricas e que caracterizam cada sociedade e cada momento histórico, projetando-se no futuro. Assim explicado, dir-se-ia desde logo que onde a cultura é oficina, as artes serão ferramenta. Álvaro Cunhal refere na sua obra A Arte, o Artista e a Sociedade que, e cito, a arte é uma expressão do belo e o artista um seu criador, sendo impossível abordar problemas da arte sem aflorar, mesmo que de passagem, um campo de conceitos no qual são talvez mais as perguntas do que as respostas. Fim de citação, em estrada sinuosa se meteu Álvaro Cunhal, e nela nos metemos também nós pelo desafio. A noção de belo evoluiu ao longo dos tempos e de forma diversa nas muitas latitudes, de tal modo que um mesmo objeto passa da maior das adesões à maior das recusas em obediência aos olhos que o veem ou aos ouvidos que o escutam. Falei de audição e de visão, mas não é do funcionamento dos 5 sentidos que se trata. Os estímulos são aquilo que estamos capacitados a receber
e a descodificar, todos sabemos. É do entendimento que falamos quando dizemos que gostamos disto ou gostamos daquilo. De facto, ninguém aceita o que quer que seja sem que nessa atitude tenha sido iniciado, embalado, seduzido. O juízo estético também tem a sua história, variando, e volto a citar o Álvaro Cunhal, nas várias sociedades, nos vários povos, nas várias classes e até nas várias circunstâncias e contiguidades objetivas. Pode até dizer-se que a noção e o sentimento do belo têm também raízes na utilidade das coisas, ou seja, muitas coisas tornaram-se belas na medida em que foram úteis. Antes de os humanos considerarem belas as pinturas corporais, ainda antes delas se terem tornado ornamento, a tinta foi proteção do ataque dos insetos. Tão simples quanto isto. Do mesmo modo, a beleza dos gestos, das danças mímicas, não é independente da representação do trabalho, da pesca, da caça, da ceifa, assim como da luta, do amor e da morte. Professor Manuel, venho pedir, porque o tema é de facto muito interessante e muito útil, e nós próprios queremos tirar alguns apontamentos e algumas notas. Vamos pedir, temos algum tempo, por causa das colegas também da língua gestual portuguesa terem algum tempo para poderem fazer a tradução, é verdade. Pode falar um pouco mais pausadamente, está bem? Vou falar mais pausadamente. Temos muito algum obrigado. tempo e ainda conseguimos gerir melhor. Obrigado. Muito bem. Falando de arte, falaremos necessariamente do seu valor estético. A tal atribuição de beleza e fialdade em correspondência a uma hierarquia de valoração que o indivíduo ou um grupo de indivíduos estabelecem. E falaremos também daquilo que a obra transmite na mensagem que conduz, é outra vez Álvaro Cunhal que fala, nos sentimentos que provoca. Não se trata de elementos estranhos à beleza, estranhos à arte, mas de elementos integrantes do valor estético, integrantes do valor artístico. A mensagem não é o elemento estranho ao valor estético, mas por si mesma um elemento componente, por vezes fundamental e determinante de tal valor. Só um primário dogmatismo ideológico pode pretender que a mensagem de liberdade não seja elemento integrante do valor estético da Quinta Sinfonia ou da Nona Sinfonia de Beethoven. E é aqui que já começamos a ter o desenho das ferramentas pedagógicas que nos fazem regressar ao tema do nosso debate. No conservatório em que trabalho, está neste momento aberta a discussão acerca da orientação estética que devemos assumir no labor educativo. Estranhamente, várias são as opiniões que se confrontam. Se uns consideram que cabe às instituições de ensino artístico especializado a veiculação dos valores estéticos e dos objetos da cultura musical erudita universal, outros consideram que deveremos procurar desenvolver, no campo da educação musical e da educação instrumental, a música com que os nossos jovens já vêm tendo contacto fora de nós. Não está em causa apenas uma diferença de visão relativamente ao ambiente cultural que deverá estar na base da construção de um determinado pensamento musical. O desacordo é também sobre o papel do artista, a respectiva formação, na sociedade que lhe calhará integrar. A diferença de posicionamento envolve, afinal, a problemática que Bento de Jesus Caraças, já hoje citado, fez refletir naquilo a que chamou a formação integral do indivíduo, em cujo âmbito considerou a aquisição de conhecimento um elemento central, e vou citar, do desenvolvimento sempre crescente de todas as qualidades potenciais do indivíduo, consideradas no quadro pelo ponto de vista físico, intelectual, moral e artístico. Desenvolvimento que é, afinal, garante da conquista da liberdade. Fim de citação. Esta discussão é tanto mais importante quanto se sabe que a escola não é imune ao ruído que lhe chega do demais mundo. Pode, por isso mesmo, com a maior das facilidades, aderir à ideia de que, no campo da música ou no de outra qualquer arte, o universo que nos está destinado é o das chamadas indústrias culturais, difundidas em múltiplos meios de comunicação de forma massiva e quase incontornável. Com efeito, é esmagador o peso destas indústrias, quer na construção de perfis de consumidor de produtos culturais e artísticos, quer no convencimento de que é ali, na indústria da cultura de massas, que está o mercado de trabalho artístico e só ali. Assim sendo, poderia a escola conformar-se no cumprimento da tarefa de produzir consumidores, por um lado, produzindo igualmente os operários das tais indústrias, quais sejam os músicos, os atores, os bailarinos, os artistas visuais, que hão de ocupar os postos de trabalho no mercado do entretenimento e do turismo,
certamente os setores economicamente mais expressivos. Não tem nada de mal, dir-se-á, ganhar o pão nosso de cada dia, honesta e abnegadamente, seja lá onde for. E não tem, concordar-se-á. Mas ainda agora falamos que é através da cultura que os grupos e os indivíduos humanos procuram dar sentido à sua vida coletiva e ao seu rosto individual, ao mundo em que habitam e ao universo que é a sua residência cósmica. As indústrias culturais resolvem esse problema sem que o comum cidadão tenha de se preocupar. Do ginásio de fitness às cadeias de rádio e aos programas televisivos, das manhãs televisivas e do fim de semana, das revistas da Impala ao TikTok, da família à discoteca, o ambiente sonoro e o que lhe está associado constrói o gosto das pessoas sem precisar do seu acordo. É tudo uma questão de ninho, de segurança, de aceitação da sugestão pela razão da sua disponibilização permanente e facilitada. Dir-se-á ser esta minha opinião de um insuportável paternalismo. De facto, no mesmo Spotify, em que se aloja o super êxito, está igualmente disponível toda a música de segundo plano e à distância de um mesmo teclado. Não é, contudo, assim que as escolhas funcionam na sociedade do algoritmo. Importa não menosprezar a capacidade empresarial de condução das escolhas que, nas nossas sociedades, induzem as opções estéticas e até as opções políticas de acordo com os interesses do mercado, da máquina de produção do lucro. O mais admirável é que o tal algoritmo depressa associa ao produto que promove um sem número de sensações, vivências, o primeiro beijo, o dia de praia, a noite na discoteca. Consciente do valor da felicidade, o mercado é o maior promotor da produção de serotonina, segregada a partir do fornecimento massivo de estímulos sob a forma de produtos culturais e respectivo merchandising, onde se compra o objeto que materializa, afinal, o sonho. A procura do desconhecido é, num tal contexto de claro oferecimento, tarefa bem mais complexa. A procura pressupõe a disponibilidade e o tempo só se dedica a uma necessidade de encontro que possa sobrepor-se aos tantos e tão volumosos estímulos oferecidos. Conhecer o novo dá trabalho. E é nesse processo de dar conhecimento que a escola pode e deve intervir. E é o que a escola vai fazendo, de resto, quando a ocasião se apresenta. E é possível. Há cerca de um mês fui falar a uma escola do norte do país sobre música de protesto, a do tempo da ditadura e a do nosso tempo. No auditório, com cerca de 200 jovens do ensino secundário, perguntei quem conhecia o nome de José Afonso ou de Capicua. Levantaram-se 2 mãos. Perguntei quem conhecia o nome de Adriano Correia de Oliveira e não se levantou nenhuma mão. Perguntei então que música conheciam, que música é que ouviam. Os mais tímidos não me responderam. Os mais afoitos atiraram 2 nomes, Zé Cabra e Maria Leal. Não é a minha intenção tirar conclusões generalistas a propósito deste episódio, mas é de assinalar a persistência do lixo cultural produzido num tempo em que nenhum daqueles jovens tinha sequer nascido, mas mesmo assim prevalecente e interventivo nas suas vidas. Talvez estivéssemos perante um ato de irreverência juvenil e a desafinação militante do Cabra e da Leal sejam sinais da contracultura conspirativa. Mas então temos mesmo de preocupar-nos, porque o refrão de deixei tudo por ela impõe-se, neste caso, ao apelo de venham mais 5 no imaginário contestatário dos jovens na nossa terra. Assinale-se já agora que o que é novo nem sempre encontra acolhimento na preferência dos nossos jovens concidadãos. É, afinal, tudo uma questão de educação. Num tal contexto, o tema deste debate não é apenas um tema de oportunidade, é uma questão de urgência. Regressemos então à discussão acerca da orientação estética que devemos assumir no labor educativo do conservatório em que trabalho. De acordo com a convicção de alguns dos meus colegas, o repertório do Zé Cabra poderá ser convertido em ferramenta educativa, assim sirva para ajudar à tarefa de tirar som de um instrumento musical, favorecer a articulação dos dedos ou dos lábios, cumprir os objetivos de emissão de som, no limite realizar o milagre de transformar a desafinação do Cabra em afinação conservatorial. Mas não é assim que funciona, digo eu. A obrigação da escola é a de promover o acréscimo de conhecimento, potenciar a capacidade de entendimento, incluir as existências patrimoniais nas vivências dos nossos jovens, intervir ativamente na competição desigual
entre o valor do património da cultura musical e erudita e a eficácia do livro de cantigas da Disney. A obrigação da escola é a de revelar a arte da tradição oral do nosso povo e a sua ligação à história da nossa cultura e da cultura universal. A escola exige que seja uma plataforma de emancipação dos indivíduos, em vez de reproduzir os modelos da cultura de massas, da alienação e do conformismo. Na escola, os gostos discutem-se mesmo. E a liberdade de escolha é uma questão de opção e não de adesão a uma marca 1000 vezes publicitada. Este é o tempo da ofensa à profissão docente, da proteção dos lucros da grande distribuição à custa do orçamento do Estado, da repetição do mantra do fim do emprego para toda a vida e do valor da carreira profissional, da imposição do empobrecimento geral que alimenta fortunas de alguns, da xenofobia, da perseguição por razões políticas, sanitárias, da aceitação da violência e da diabolização primária de povos inteiros, de Estados inteiros. Este é o tempo de censura à escala global, aceito sem qualquer tipo de rebuço por aqueles a quem se nega o acesso à realidade. Parafraseando um político brasileiro, denunciador da governação de Bolsonaro, disse ele: desculpem-me os sociólogos, os filósofos, políticos e educadores, mas a resposta sobre como chegamos à destruição do Brasil e de que forma poderemos sair está no campo da cultura. E acrescenta: desde o início, o ódio à cultura sempre foi a tónica dominante do bolsonarismo, mesmo antes da eleição. Em setembro de 2018, o Museu Nacional do Brasil foi destruído por um incêndio. O então aspirante a presidente da República foi incapaz de manifestar qualquer pesar. Se falasse, provavelmente diria algo como: e daí? Não sou bobeiro, porra! Tão logo foi proclamado o resultado das eleições de 2018, o guru astrólogo do bando Zorro, desde o capital dos confederados norte-americanos, e disse: a nossa tarefa principal é combater o marxismo cultural. Cá está ele. Também por cá tivemos disso sob a forma de um Presidente da República que, depois de revelar o seu desprezo pela literatura, desassociou-se da celebração do Prémio Nobel atribuído a Saramago. Também tivemos primeiros-ministros que decidiram que a cultura não tem dignidade ministerial, nomeando para desvalorizadas secretarias de Estado políticos que levaram a cabo a destruição das orquestras portuguesas e tiveram visões de concertos de Chopin para violino, de resto inexistentes. Tivemos ministros da Educação que acabaram com a democracia nas escolas e pretenderam organizar a escola segundo castas e separar as matérias essenciais das acessórias. Como traço dominante das governações de Portugal, encontramos as políticas de subfinanciamento da cultura, da educação e da investigação científica. Deve ser o tal pacto de regime de que tanto se fala. A questão está em saber como é que aqueles que atentam contra pilares essenciais da nossa vida coletiva, enquanto seres munidos de pensamento, conseguem governar ininterruptamente Portugal desde 1975. Como é que conseguem obter, neste percurso governativo, 3 maiorias absolutas para tirar ao alvo à dignidade básica dos seus próprios eleitores? Dentre as muitas ferramentas capazes de intervir no ordenamento de um despautério que parece não ter fim, estarão as tais artes que a cultura se vale para a implantação da tal esperança com que, aliás, iniciei esta fala. Referi a importância educativa do conhecimento da cultura universal. Reforço agora o que já disse sobre a importância do conhecimento e adoção da cultura portuguesa pelos nossos professores, pelos nossos alunos. Nunca numa perspectiva chauvinista, mas exatamente pela razão contrária. Um povo que é porta-voz da sua herança cultural, da sua construção cultural, encara o que lhe chega do exterior, não como uma influência que descaracteriza, esmaga e corrompe, mas como uma incorporação que enriquece. A este propósito, discute-se na opinião pública a questão da redução da percentagem da música portuguesa obrigada a passar na rádio. Há quem considere que, sendo tão mau por lá passa, bem pode ser abolida de todo, mas isto é um engano fatal. A redução da presença do trabalho realizado pelos nossos artistas é uma agressão igual àquela que foi dizimando toda a estrutura de apresentação artística do nosso país, obrigando os nossos músicos ao trabalho incerto ou à imigração. Num tempo em que reclamamos a falta de crescimento de públicos para a música, para o teatro, para o cinema, para a dança, para as artes visuais, só a ampliação da proposta e a vinculação da escola à sua frequência e experimentação poderá fazer-nos sair da ditadura
das indústrias culturais. Este é o tempo em que termos e expressões como modernidade, pós-modernidade, liberalismo, neoliberalismo, mercado, empreendedorismo, liberdade de escolha e demais equívocos semânticos são elementos de imposição de convicções, de gostos, sentimentos, crenças, trabalhos, lazeres. A indústria convence a própria escola da inevitabilidade da adesão à gamificação, à mentoria, ao coaching e outras formas de manipulação. As redes sociais e seus mecanismos de afunilamento de escolhas a partir da revelação de tendências manipulam os comportamentos e as convicções das gerações de millennials, reprodutores, por sua vez, dos modelos que geraram os seus perfis. Desde Sócrates, o reacionário, não o filósofo, o inglês passou a ser o idioma da obediência, num mundo crescentemente americanizado. Nas salas de cinema, nas playlists das rádios, nos canais de televisão por cabo, no vocabulário dos políticos e dos influencers. A educação artística, consciente da sua precariedade, reclama. Na área da educação, ouçamos o que afirma a APEM, a Associação Portuguesa de Educação Musical, em documento muito recente. Cito: continuamos a observar assimetrias nas ofertas e situações de desigualdade, havendo crianças sem qualquer acesso a uma educação artística de qualidade. Ao nível do primeiro ciclo do ensino básico, sabemos que a efetiva implementação da música não chega a todas as crianças, seja porque as atividades artísticas e musicais, no âmbito do currículo, não têm uma real e sólida presença, por ser uma área em que os professores titulares não se sentem confiantes para a incorporar nas suas práticas docentes, seja também porque as restantes ofertas não abrangem pura e simplesmente todas as crianças. Esta questão tem-se constituído numa das principais preocupações da APEM, que assume como prioritária a promoção de iniciativas que visem a universalização do acesso ao ensino da música. Fim de citação. Regressamos, pois, ao tema, ao lema do nosso debate, querendo crer que dali nunca nos afastamos, do tema nunca nos afastamos. Vamos precisar de mais do que boas intenções, de pontuais boas práticas, para o trabalho da tal universalização do acesso, e permitam-me que amplie o universo, o acesso ao ensino das artes, não só da música. Vamos precisar de criar grupos de recrutamento para os professores de teatro, de jazz, de artes visuais, de música antiga. Vamos precisar de alargar a rede de ensino público e inverter uma rede de ensino artístico em que 2 dezenas de escolas públicas coexistem com mais de 100 de escolas privadas. E não se trata de preconceito ideológico. Trata-se de não querer compactuar com uma realidade educativa que, salvo honrosas, mas muito raras exceções, conduz populações inteiras de jovens para a pseudo-educação de talentos como os dos enlatados da TV, renunciando à educação estética e, por razões de desinteresse financeiro, à criação de perfis de continuidade de estudos a nível superior. Fica tudo ali pelo básico. Trata-se de pôr termo a práticas de gestão desumana dos chamados recursos humanos, denunciadas de resto no Encontro Nacional do Ensino Artístico Especializado que a FENPROF promoveu em 2021. Para que a cultura passe a ser o território da educação artística e as artes o seu operacionalizador, é preciso reorganizar os planos de estudo do ensino básico generalista, fazer com que as crianças do primeiro ciclo possam ter contacto programado com as artes, orientado por profissionais da área. É que, no segundo ciclo, já vamos tarde para a primeira descoberta de um universo musical fora do ruído mediático. É preciso dotar o Plano Nacional das Artes de meios humanos e financeiros que não deixem às boas e más vontades dos municípios a educação dos nossos concidadãos, agora mais fragilizada pelas voltas da municipalização. É preciso criar um serviço público de cultura com tarefas definidas de cruzamento das áreas artísticas com a educação, renunciando à simulação de política cultural materializada no lamentável concurso de distribuição de verbas da DG Artes. Alguém dirá, em face de tão grande caderno de encargos, que assim não vamos lá. Não esmoreçamos, portanto, é tal esperança de que falei. Ainda que o patamar das necessidades seja hoje incomparavelmente mais elevado do que há 50 anos, é também certo que o patamar das existências é muito mais elevado do que há 30 anos. Portugal formou, entretanto, atores, músicos, cineastas, bailarinos,
artistas visuais que estão disponíveis para as tarefas da cultura e da arte, alguns como artistas, outros como professores. Todos eles renunciaram ao sonho neoliberal de serem Zuckerberg, Musk e Gates, mas ali onde os querem colaboradores, precisamos todos de que eles sejam trabalhadores, com emprego para toda a vida profissional, se o desejarem, com carreira profissional, disponíveis para o trabalho de, e vou citar, munir os alunos das nossas escolas de múltiplas literacias que lhes permitam analisar e questionar criticamente a realidade, avaliar e selecionar a informação, formular hipóteses e tomar decisões fundamentadas no seu dia-a-dia. Fim de citação. É isto que está escrito? Vou-lhe pedir mais 5 minutos de intervenção. Não, nem isso, é a última frase que vou dizer. Esta citação que eu fiz é o que está escrito, este texto está escrito no documento O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, que deveria ser orientação, mas que, no que toca à educação e ensino artístico, é um belo documento mudo e calado. Não tem de ser assim. Muito obrigado.